Olá, meus amigos. Eu hoje, mais uma vez, me sinto extremamente honrada por receber mais um depoimento e um desabafo de um membro ativo da igreja, um líder dela, né? Isso me mostra que eu estou conquistando a confiança dessas pessoas. Isso para mim tem um grande significado, porque é esse meu interesse, né? Poder ajudar de alguma forma as pessoas que estão frequentando, mas que sofrem de alguma forma, por motivos, pelos mais variados motivos, né? Então, esse nosso brasileirinho de hoje fala o seguinte: Olá, Vânia, tudo bem com você e sua família? Espero que tudo esteja bem com vocês. Tenho visto seu canal há algum tempo, pois estou vivendo uma crise de fé, e isso tem me torturado muito, me fazendo questionar muitas coisas que antes via como verdades absolutas. Sou membro de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias há 27 anos, desde quando tinha 14. Fui batizado, pois buscava conhecer a Deus e seguir seus caminhos e fazer a diferença. Passei por todos os chamados na igreja. Servi uma missão de tempo integral. Fui presidente dos rapazes, líder da missão da ala, professor do seminário, conselheiro no bispado, membro do Sumo Conselho da Estaca, ou seja, toda a minha vida foi pautada, seguida e vivida de acordo com os ensinamentos da igreja. Todas as tomadas de decisões em minha vida foram feitas de acordo com aquilo que aprendi a vida inteira na igreja. Vi seu canal por acaso e me identifiquei com você, pois desde nossa mocidade entramos na igreja e pautamos nossa vida nela. Hoje sou um bispo na igreja, há quase 4 anos. Sou oficiante no templo, casado há 20 anos. Somos selados no templo e temos filhos. Sempre fui fiel. Dediquei minha vida e minhas ações em prol do conhecimento da igreja. Em prol do crescimento da igreja. Eu vou ler de novo isso aqui porque é extremamente importante. Sempre fui fiel, dediquei minha vida e minhas ações em prol do crescimento da igreja. Porém, ultimamente, esse fervor, que antes era capaz de sacrificar minhas decisões em benefício da minha vida e do bem-estar da minha família, já não são as mesmas. Tenho visto coisas que abalaram minha fé, minha crença na igreja e em seus líderes. Seria ótimo poder conversar com alguém que poderia ter vivido as mesmas experiências e me ajudar a enfrentar essa situação, pela qual nunca passei e que está me torturando em silêncio, sem poder compartilhar com ninguém, nem mesmo com minha esposa. Espero poder te contar minha história. Fico ansioso em um retorno. E ele meio que assina, né? Alguém que sofre em silêncio. Meu querido, muito obrigada pela confiança em mim, em desabafar, né, comigo, e abrir teu coração de uma forma tão sincera, tão honesta. Eu senti aqui que você realmente derramou teus sentimentos, né, com muita sinceridade. Primeiro, eu quero deixar uma coisa clara, né, para depois falar com você e falar o que eu penso, né, sobre a tua situação, que eu totalmente entendo. Entendo muito bem porque eu passei por algo semelhante, tá? Primeiro, eu sei que quando se trata da família é complicado, tá? E não existe uma receita que funciona para todos. Você é casado há 20 anos no templo com a tua esposa, você hoje é bispo, você é oficiante no templo, você tem filhos, você criou teus filhos na igreja junto com a tua esposa. A impressão que me dá é que a igreja é a base da vida familiar de vocês. E isso é muito complicado de se lidar, tá? Cada caso é um caso, mas eu ainda acredito que honestidade sempre é o melhor caminho, tá?
Isso é uma opinião pessoal. Você que está me escutando, seja você quem for, não sinta como se você tem que concordar comigo. Absolutamente não, tá? Eu particularmente acho que honestidade é sempre o melhor caminho. Ou seja, eu estou frequentando a igreja, mas eu estou passando por uma crise de fé, como você muito bem coloca aqui. Eu acho que é bom, né? Eu acho que é benéfico e saudável para o relacionamento se houver transparência em quaisquer circunstâncias. O ideal seria você poder preparar a tua esposa e ter uma conversa com ela, né? E ajudá-la a entender que ela não está casada com um personagem, ou seja, com aquele personagem que a igreja criou. Ela está casada com um homem que tem valores morais independente de qualquer coisa, tá? Foi assim que eu consegui falar pro meu marido sobre o que estava acontecendo comigo, porque eu também era membro firme na igreja. Quando casei com ele, a gente casou no templo e tudo. E eu precisei abrir o meu coração com ele e explicar para ele que eu era a mesma, mas que as nossas crenças agora eram diferentes. Existe um choque no começo, porque existe toda uma expectativa, né? Na igreja, principalmente no teu caso, você é um líder lá. Então a tua esposa tem uma expectativa também em relação a você. Mas quem garante que ela não está sentindo a mesma coisa em um grau ou outro e também não tem coragem de falar contigo, porque talvez ela ache que você nunca vai entender, nunca vai aceitar. Você é um bispo? Não, eu não posso falar isso para ele. Meu marido é um bispo. Você não sabe. De uma coisa eu sei. Quaisquer perguntas não feitas, a resposta sempre vai ser não, né? Então eu acho válido o risco de conversar a respeito dessas coisas, né? E manter a transparência no relacionamento. Então tá, deixando isso agora de lado, eu gostaria de conversar com você sobre o que você está sentindo e sobre a tua perspectiva. Tem duas coisas que me chamaram muita atenção aqui no teu, eu vou dizer desabafo, né? Eu vi como desabafo isso aqui. Primeiro, você fala que você se batizou na igreja aos 14 anos porque você queria conhecer a Deus e seguir seus caminhos. Conhecer a Deus, seguir seus caminhos e fazer a diferença. Você tinha 14 anos de idade. Ao que me parece aqui, você nunca se afastou da igreja. Você ficou lá, fez missão, voltou, casou no templo, foi aceitando todos os chamados, é oficiante, né? Criou teus filhos na igreja. Isso aqui demonstra para mim uma sinceridade, uma honestidade ao servir. Você é uma daquelas pessoas que servem na igreja com uma boa fé inquestionável. Acontece que os anos foram se passando. Por quaisquer motivos, você começou a abrir os olhos. E você fala aqui que, deixa eu encontrar. Você tem visto coisas que abalaram a tua fé, a tua crença na igreja e em seus líderes. Bom, você não está falando aqui sobre o teu relacionamento com Deus. Você está falando aqui sobre o teu relacionamento com a igreja, que é uma instituição criada por homens. O segundo ponto que me chamou a atenção foi você falar o seguinte, que antes você era capaz de sacrificar as suas decisões em benefício da tua vida e o bem-estar da tua família pela igreja. Será que é isso que aquele Deus pelo qual você se batizou aos 14 anos de idade, será que é isso que ele quer de você? Eu vi assim eu vejo no teu desabafo uma coisa muito, muito bonita, muito pura. O teu relacionamento com o Deus do cristianismo, que é aquele que você
conhece, aquele em quem você confia, é aquele que você ama, é por ele que você sacrificou tudo isso, o teu relacionamento com esse Deus está intacto. Você não fala aqui que você não tem fé em Deus, você não fala nada em relação ao cristianismo, você trata exclusivamente de uma instituição, que é a igreja, criada por homens. Eu acho que se você conseguir expressar isso para tua esposa, eu acho que não vai haver maiores problemas. Talvez a tua fé está abalada por coisas que você tem visto na igreja e nos líderes, porque elas não correspondem com o Deus do cristianismo. Talvez a tua pureza ao servir seja tão grande que quando você vê essas coisas, você fala, peraí, mas tem alguma coisa errada aqui. E se for esse Deus do cristianismo, a quem você tanto ama, que está abrindo teus olhos e te mostrando e falando, querido, não é por aí. A gente precisa pensar em todas as possibilidades. Você se sente mal, eu imagino, e você está sofrendo porque você termina dizendo alguém que sofre em silêncio, né? Você está sofrendo e você tem medo, consciente ou inconscientemente, de abrir teu coração, porque o teu cérebro, desde os 14 anos, foi programado para você acreditar naquelas coisas como verdades absolutas e inquestionáveis, como você também coloca aqui, tá? O teu cérebro está programado assim. Se você tem acompanhado aqui o meu canal, talvez você tenha me escutado falar em William James, Michael Shermer, Jonathan Haidt, psicólogos que explicam a neurociência, até mesmo a Robert Lustig, né? E Robert Sapolsky. Se você escutar o que esses neurocientistas têm para dizer, eles explicam esse fenômeno que está acontecendo com você neste momento, viu? Quando você tenta questionar coisas as quais o teu cérebro não está programado para questionar, você sente medo, você se retrai. Mas isso é um fenômeno físico, viu? Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. A igreja, ela transforma tudo em coisas espirituais. Ah, isso foi revelação de Deus. Deus está te chamando para esse cargo. Ore e pergunta a Deus se o livro de Mórmon é verdadeiro. Isso é o Espírito Santo testificando para você da verdade. Felizmente, nós vivemos em uma era em que a neurociência está aqui para desmascarar os mercenários da fé que te fazem acreditar que todas essas coisas vêm de Deus. Tá, meu querido? O que eu posso te falar por experiência própria, porque você é membro da igreja há 27 anos, eu passei 35 anos na igreja, então eu tô te falando isso por experiência própria, tá? Porque eu precisava respostas, né? De respostas, tá? Mas como assim eu tive um testemunho? O que aconteceu comigo? Ah, não era, então tá, não era testemunho. William James explica sobre a variedade de experiências religiosas, então ele explica pra gente o que acontece no cérebro. Então eu fui desmistificando esses processos cerebrais e consegui a liberdade que eu tenho hoje de questionar, sim, de não aceitar nada como verdade absoluta e de não sacrificar minhas decisões em benefício da minha vida ou do bem-estar da minha família por instituição nenhuma. Eu não sacrifico nada, porque agora eu questiono tudo. A única forma de você viver uma vida com autonomia, uma vida com liberdade, uma vida em que você pode, sim, adorar o Deus do cristianismo do teu jeito, nos teus termos, é você tendo a liberdade de questionar. Não existe outra forma. Então, ao invés de você entregar 10% do teu salário todo mês pro bispo,
para esse dinheiro vir parar aqui em Salt Lake, ser investidos em negócios lucrativos, você vai comprar uma cesta básica ou várias cestas básicas com 10%, com os 10% do teu salário e alimentar famílias que realmente precisam. Ao invés de gastar 2 ou 3 horas na igreja, 1 ou 2 horas em reuniões durante a semana, né, e 2 horas no domingo, você vai gastar esse tempo como voluntário em orfanatos ou hospitais. Então você vai decidir como servir o Deus do cristianismo. As igrejas como instituições religiosas, elas decidem como você faz isso, porque você não está servindo a Deus, você está servindo a elas. Você está servindo os interesses delas, né? E no caso da igreja, a gente tem exposto aqui muitas das coisas que eles fazem como corporação, que não tem absolutamente nada a ver com aquele Deus do cristianismo, que é o ser pelo qual você se batizou aos 14 anos de idade. É isso que eu penso, é isso que eu sinto em relação à tua experiência. Eu te desejo boa sorte ao abrir teu coração com a tua esposa, que isso é muito importante, né? Não precisa ser hoje, semana que vem, mas enfim, que você possa se preparar para isso, né? Porque você vai descobrir dentro de você um poder e uma força que você nem sabia que tinha, porque quem segura esse poder e essa força é a igreja. Se você não lê o livro de Mórmon, todos os dias você vai ter maus pensamentos. Se você não pagar o dízimo, você não vai ser abençoado. Se você não frequentar o templo, o teu casamento vai desandar. Isso é um golpe baixo para te manter lá dentro. Escravo de um sistema que dá muito lucro para eles. E isso são fatos comprovados, tá? Então é isso. Você que acompanha o canal, ajuda o nosso brasileirinho de hoje. Fala alguma coisa com ele. Ele é um bispo ativo na igreja que está vendo as coisas finalmente como elas realmente são. E o fato dele questionar está causando sofrimento a ele porque é normal. Tá? Ajuda ele, abraça, viu? Não julga, não fala pra ele, tem que sair logo da igreja, né? A gente sabe que as coisas são muito mais complicadas do que a gente gostaria que fosse quando se trata de seitas que usam de controle mental para manipular as pessoas e servir os próprios interesses. Tá bom? Meu querido, você não tá sozinho, viu? Obrigada pela confiança, espero ter ajudado um pouquinho. Manda um e-mail para mim depois e me diz como é que você tá. Tá bom? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.